Fala, meus irmãos, como é que vai? Tudo bem? Estamos aqui para iniciar mais um trimestre de estudos da Escola Bíblica e nesse segundo trimestre do ano vamos estudar a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, será essa revista bem aqui, ó. E nós estamos animados, felizes por poder iniciar mais uma série de estudos, de um livro da Bíblia. Já finalizamos Juízes e Ruth. Se você quiser acompanhar, temos uma playlist aqui no canal só com as lições da revista Juízes e Ruth, essa aqui, que nós estudamos no trimestre passado e hoje iniciamos um novo trimestre. Primeira lição da carta de Paulo aos Coríntios. Essa lição ela se trata do capítulo 1 e do capítulo 3. A próxima lição, a lição de número 2, será baseada só no capítulo 2, tá? O assunto da lição de hoje é divisão e a sabedoria de Deus. O texto áureo diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 10. A verdade prática diz assim: divisões na igreja revelam uma compreensão distorcida de Cristo e prejudicam a evangelização. A nossa leitura ela é uma leitura extensa. Vamos ler todo o capítulo, a leitura bíblica, Vamos ler todo o capítulo 1, do verso 1 até o 31. E depois o capítulo 3, do verso 1 até o 9, tá bom? Vou colocar o texto também aqui para você acompanhar. Vamos ler? Diz assim o texto bíblico: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estefanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo.
Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou loucura? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezíveis e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber e não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram. Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Até aqui a nossa leitura bíblica. Meus irmãos, a nossa lição ela tem 3 tópicos. O primeiro fala sobre saudação e gratidão. O segundo tópico fala sobre a divisão e unidade. E o terceiro e último tópico vai falar sobre a sabedoria divina. Eu já peço que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like aqui para nos ajudar e ao se inscrever, ativa o sino das notificações, gente. A gente tem vídeo aqui no nosso canal todos os dias e eu chamo a sua atenção para você meditar na palavra de Deus todos os dias, com o nosso oráculo do dia. É a nossa meditação diária, todas as manhãs, e agora mais cedo ainda, a partir das 5 da manhã, esse vídeo já está aqui no canal, disponível para você meditar na palavra de Deus conosco, tá bom? Todos os dias, de segunda a sexta, e geralmente aos sábados ou domingo eu posto a lição da escola bíblica.
Tá bom? Então é importante a sua inscrição com a ativação do sino. E eu quero pedir a você também, comenta aqui embaixo de qual igreja você é e de qual cidade. Eu sou daqui de Belém do Pará, da Assembleia de Deus Igreja Mãe, Campo de Belém. Mas tem muita gente de outros estados que também nos acompanham. E desde já eu quero mandar um abraço e uma saudação a todos vocês. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E nós estamos também com 1.360 inscritos no nosso canal. E eu preciso da sua ajuda, vamos chegar a 2.000. Mas para que isso aconteça, você precisa se inscrever no nosso canal e também compartilhar esse vídeo com alguém para que outras vidas também sejam alcançadas com a palavra de Deus, tá bom? Vamos entrar na lição. A introdução diz assim: o apóstolo Paulo plantou a igreja de Corinto no final de sua segunda viagem missionária e ele passou 1 ano e meio pregando a palavra de Deus naquela grande cidade, onde teve uma visão do Senhor. Isso está descrito em Atos capítulo 18. Esta carta objetivava corrigir problemas que aquela igreja local estava vivenciando, trazidos ao conhecimento de Paulo pelos da casa de Cléo. E também responder uma consulta que a igreja em Corinto fizera a ele, que está no verso de número 1 do capítulo 7. Ela é dividida em seções que correspondem aos 5 principais problemas, que são divisão, sexualidade, alimento, ordem de culto e a ressurreição. São esses os principais problemas que Paulo está tentando resolver com essa primeira carta aos Coríntios, Existem outros assuntos diferentes, mas são esses o eixo central que nos instruem a pensar e viver cada área de nossa vida através das lentes do Evangelho de Jesus. E entrando no primeiro ponto, é a saudação e gratidão. A primeira carta aos Coríntios inicia com uma introdução na qual estão contidas uma saudação, um agradecimento, revela a autoria da carta, que é o apóstolo Paulo, o destinatário, que é a igreja na cidade de Corinto, e o local e a data da carta. Ela foi escrita em Éfeso, isso está em 1 Coríntios capítulo 16, e durante a terceira viagem missionária de Paulo, entre os anos 53 a 58 aproximadamente, obviamente depois de Cristo. Isso também está mencionado em Atos capítulo 18. E o primeiro ponto aqui da nossa lição é a igreja de Deus. É importante a gente entender uma coisa, que a igreja só é uma. É a igreja de Cristo, a igreja de Deus. Essa igreja, ela está espalhada pelo mundo todo, em várias denominações, em várias nações, em vários idiomas, línguas, e em várias tribos também. A igreja ela é única, mas essa carta foi destinada à igreja que se situava na cidade de Corinto naquela época. As verdades espirituais e as doutrinas contidas nessa carta são totalmente aplicáveis à igreja do Senhor espalhada pelo mundo, principalmente nós aqui que estamos estudando. Então, só para ficar claro isso, a igreja de Deus não se trata, portanto, só da igreja de Corinto, mas da igreja de Deus, Nunca passou pela cabeça de Paulo que essa carta se espalharia pelo mundo todo. Mas, como a gente já disse, é aplicável a nós. Segundo ponto aqui, santificados e santos, que é o verso de número 2 do capítulo 1. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo o lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, aqui nesse segundo ponto, parece que Paulo tem uma iluminação aqui. Ele já fala: a todos os que foram chamados por Deus. Se você que está aí do outro lado foi chamado por Deus, comenta um glória a Deus aqui embaixo nessa lição, para a gente saber que você também foi chamado. Se você foi chamado por Deus,
você foi chamado para ser santo, e essa carta também é destinada a você. A santificação, ela tem dois aspectos importantes. Uma santificação posicional e progressiva. Guarde essas duas palavras aí, posicional e progressiva, porque esses são dois aspectos da salvação. Todo crente é santificado em Cristo. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, toda pessoa que crê em Jesus, ela é santa. E essa santificação é posicional. E a santificação progressiva, Paulo prossegue: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. Parece até meio que contraditório, pois se já é santo, então por que ser chamado para ser santo? Né? Mas quem está em Cristo é chamado para andar com Cristo. Quem está em Cristo precisa ser transformado contínua e progressivamente à imagem de Cristo. Essa santificação processual é a santificação progressiva e só termina com a volta de Jesus. Então aqui, para ficar mais um pouco claro, né? Por que santificação posicional? Porque se você está em Cristo, é uma posição, você é santo. Mas essa santificação também é progressiva, porque você precisa crescer, você precisa evoluir, você precisa se desenvolver dentro dessa santificação. Então você é santo porque você foi chamado e está posicionado em Cristo, mas você também precisa buscar a santificação todos os dias, em todos os momentos. Até quando? Até Cristo voltar ou você ir. Então, essa santificação, ela não para. E o terceiro ponto aqui dentro são ações de graças, que são a gratidão de Paulo pela igreja, né? Pelos irmãos lá em Corinto. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Paulo começa esta carta como um pastor sensível, fazendo elogios à igreja. Se não fossem estes primeiros versículos do capítulo 1, caberia perguntar: será que os crentes de Corinto eram verdadeiramente crentes? Será que a igreja de Corinto era mesmo cristã? Basta ver os problemas apresentados a partir do verso de número 11. Então aqui a gente encerra o primeiro tópico, que fala sobre a saudação e a gratidão de Paulo à igreja de Corinto. Comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida ou se você não entendeu algo relacionado ao primeiro tópico. A partir de agora vamos entrar no segundo tópico e eu respondo os comentários, viu? Pode deixar que eu respondo todos os comentários. Segundo tópico diz assim, ó, divisão e unidade. É agora que vai entrar o primeiro problema mencionado na igreja de Corinto. Paulo é informado de que estava havendo dissensões e partidarismo entre os cristãos de Corinto. Essa informação é chegada até Paulo por intermédio de algum parente da casa de Cloe. Pouco se sabe sobre esta serva do Altíssimo, mas sua atitude expõe seu caráter de uma serva zelosa e fiel aos princípios divinos, pois estava preocupada com o percurso da igreja em Corinto. O partidarismo e as dissensões naquela igreja estavam atrasando o desenvolvimento do evangelho na região de Corinto. O primeiro ponto aqui vai falar a respeito do incentivo à unidade. Antes de Paulo fazer as críticas, ele vai primeiro elogiar e incentivar os amados irmãos de Corinto a estarem em unidade. Né? O verso de número 10 diz assim, ó, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, Paulo traz aqui a evidência de que existem mais coisas que nos unem, existem mais motivos para concordarmos do que diferenças para nos separar. Paulo encoraja os irmãos de Corinto para preservarem a unidade. Segundo ponto aqui dentro é a divisão e o racha na igreja. Paulo, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem?
é o capítulo 3, verso de número 3. Paulo usa o termo dissensão da língua grega, schimata, que significa literalmente rasgo ou rasgadura ou rachadura. Paulo está enfatizando que as dissensões e o partidarismo racham o caráter e o testemunho da igreja. E se está rachado, pode quebrar a qualquer momento. A igreja deve permanecer sólida e perfeita, pois é coluna e baluarte da verdade. Paulo aqui vai trazer à tona, né, o que a igreja estava fazendo com relação aos partidarismos. Uns diziam que eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Apolo, outros de Cefas e outros de Cristo. Então esses 4 partidos aqui havia, né? Paulo, Apolo, Cefas e Cristo. Basicamente, então, a igreja se dividia nesses quatro segmentos. E Paulo vai condenar veementemente isso, porque não é da vontade de Deus que a igreja se divida. Aliás, Cristo disse que todo reino ou casa dividido por si mesmo, ele não subsiste. E o terceiro ponto aqui, Paulo vai perguntar, né, se Cristo está dividido. O verso de número 13 do capítulo 1. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Aqui nós estamos presenciando a inversão de valores dentro da igreja em Corinto. Isso faz com que eles compreendam de forma equivocada. Não sabemos se alguém implantou essa divisão dentro deles ou se eles começaram a se separarem por opiniões divergentes dentro da doutrina bíblica. A gente não entende, não consegue compreender, mas o que a gente vai ver aqui é que eles se dividem em 4 partidos. No verso 13, Paulo faz uma pergunta. Acaso Cristo está dividido? A resposta a essa pergunta é claro que não. Porém, os crentes de Corinto agiam como se estivessem dividindo Cristo, ao permitir a formação de partidos no meio da igreja e, de certa forma, estavam rachando, ou seja, dividindo a igreja em Corinto. Então, aqui nós vamos perceber Paulo combatendo essa divisão e, como a gente viu lá no começo, né? Cadê aqui? No verso de número 10, Paulo vai incentivar de maneira incisiva que a união seja preservada, que o mesmo pensamento seja preservado, que o mesmo sentimento seja preservado, entre outras coisas. Aqui a gente encerra o segundo tópico. Comenta aqui embaixo se há alguma dúvida a respeito do segundo tópico. E a gente vai agora para o último tópico, que vai falar a respeito da sabedoria divina. E o primeiro ponto é a loucura. Verso de número 18 até o 24 do capítulo... Perdão, é o verso de número 1, é o verso de número 23 do capítulo 1. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Repetindo, capítulo 1, verso 23. Paulo aqui ressalta que o seu intuito não é produzir admiradores de sua pessoa, e sim proclamar a salvação em Jesus. Para isso, ele não usa de mecanismo de sabedoria humana. Ao invés disso, ele usa palavras simples para dar a ideia de que o processo é baseado na ação de Deus e não do homem. Isso aqui é muito importante a gente compreender, porque quanto mais a pessoa estuda, mais ela observa e entende que Deus e que também Jesus, em suas pregações, ele quer explicar as coisas, quer tornar as coisas simples. Então a fala tem que ser simples, tem que ser compreensível, tem que ser uma linguagem que abranja, que consiga alcançar o maior número de pessoas, né? Então é importante a gente ser cada vez mais claro e simples nas nossas pregações e nos nossos ensinamentos, porque o intuito e o objetivo é fazer com que as pessoas compreendam as verdades espirituais dentro da palavra de Deus. E isso parece loucura, porque o chique, né, o bonito, é a fala difícil, as palavras desconhecidas e tal. E não é isso, não é esse o objetivo.
Ponto 2 aqui são as coisas loucas, verso de número 27 do capítulo 1. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Como vimos no tópico anterior sobre a maldição e vergonha relacionada à cruz, Paulo desenvolve este assunto e afirma que seria loucura para os homens, o que seria loucura para os homens tornou-se salvação. Isto era o poder de Deus manifesto, mesmo que pareça fraco, será o cumprimento de seu objetivo e envergonhará os que se consideram fortes. Paulo inclui os crentes de Corinto. A mensagem de Cristo não faz acepção de pessoas, demonstra assim que a sabedoria de Deus anda na contramão deste mundo, ou seja, Deus escolheu as coisas loucas, fracas, humildes e desprezadas, que não são, para envergonhar as sábias, as fortes e as que são. Aqui então nós percebemos uma contradição, né? Quando no mundo é valorizado os fortes, os poderosos, os sábios, os que possuem grandes recursos e riquezas, no reino de Deus é totalmente o oposto. Deus ele levanta, não que ele não use, né? O rico, o sábio, Deus usa sim, mas Deus faz questão de levantar ali o humilde, o pobre, o fraco, o debilitado, para que ele envergonhe o contrário, e assim a glória e a virtude será notória que é e que vem de Deus e não de nós mesmos. Deus ele faz isso e ele age dessa forma. E o terceiro ponto aqui dentro, né, terceiro e último ponto já, vai falar sobre glorie-se no Senhor. Diz assim, ó, é o verso de número 31, ainda do capítulo 1. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Paulo salienta que todas as bênçãos espirituais são provisão divina e não decorrem de méritos humanos. Temos que reconhecer isso para evitar o orgulho e a autossuficiência. A mensagem aos crentes de Corinto era que cada um glorie-se no Senhor. É uma referência ao texto do profeta Jeremias. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias e Paulo desafiaram os sábios e poderosos a pararem de ostentar suas vantagens mundanas e começarem a dar glória ao Senhor. Então aqui, nesse ponto final da nossa revista, nós vamos compreender que Deus ele usa o fraco, Deus ele usa o debilitado, Deus ele usa o que não é para envergonhar aqueles que são e que têm, né? Para envergonhar os fortes, para envergonhar os sábios, e assim a glória será de Deus, porque será notório que nós não temos recursos, nós não temos condições alguma de fazer qualquer coisa, mas que Deus faz tudo através de nós. E assim a glória será de Deus e nós também vamos dar glória a Deus porque Deus usou a nossa vida. Quantos de nós, né, não já fizemos coisas impossíveis, inacreditáveis sendo usados por Deus, né? A aplicação pessoal diz assim: o partidarismo e as dissensões na igreja de Corinto estavam prejudicando o crescimento da igreja, do mesmo modo que nos dias atuais o mau testemunho atrapalha a aceitação do evangelho. Aqui nós encerramos a nossa lição. Desde já, muito obrigado por nos acompanhar aqui. Comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida ou se você tem algum ponto a destacar aqui do terceiro tópico da nossa lição. Nós encerramos a nossa lição aqui. Responde aqui embaixo nos comentários o questionário bíblico. Tem 2 perguntas e a terceira questão é para você responder verdadeiro ou falso. A primeira pergunta é: quais os 2 aspectos da santificação? Segunda pergunta: qual o problema que afeta a igreja decorrente da falta de união? E a terceira questão aqui é para você responder se é verdadeiro ou falso. E a primeira
primeira dessa terceira diz assim: Paulo desejava produzir muitos seguidores de si mesmo. Isso é falso ou é verdadeiro? E a segunda afirmação aqui dentro da terceira pergunta, né, da terceira questão é: a sabedoria de Deus anda na contramão do mundo. Isso é falso ou verdadeiro? E a terceira afirmação dentro da terceira questão é: gloriar-se no Senhor é sinal de sabedoria? Verdadeiro ou falso? Deixe suas respostas aqui nos comentários. Deus abençoe a sua vida. Agora no final do vídeo, compartilha ele com um amigo, tá bom? Fica na paz e até a próxima.